Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Charles Bennett era mais do que um simples empresário, ele personificava o sucesso americano. Aos 55 anos, havia construído um próspero império imobiliário na cidade de Nova York, com seus arranha-céus e complexos residenciais se destacando orgulhosamente na paisagem urbana. Sua reputação de homem determinado, pragmático e visionário estava firmemente estabelecida no mundo dos negócios. Grandes bancos disputavam seus investimentos, e a mídia o considerava um modelo de excelência e perseverança. No entanto, por trás dessa máscara de confiança e sucesso, escondia-se uma dor profunda, invisível aos olhos do público. Uma ferida que nem mesmo dinheiro, poder e fama conseguiam curar. 10 anos antes, sua única filha, Emily, de 7 anos, desaparecera sem deixar vestígios. Naquele dia, o mundo de Charles desabou. Ele se lembrava com dolorosa clareza daquela manhã de outono, quando deixara Emily brincando no jardim. Um único momento de desatenção fora suficiente para fazê-la desaparecer. Os telefonemas para a polícia, as buscas frenéticas, as noites sem dormir, as esperanças frustradas. Tudo se transformará em um pesadelo sem fim. Os investigadores nunca haviam encontrado uma única pista séria, e a falta de explicações deixou um vazio insuportável. Esse desaparecimento inexplicável mudou Charles para sempre. Ele não era mais o mesmo homem. A dor o consumia a ponto de ele começar a se distanciar dos assuntos que antes o fascinavam. Aos poucos, ele se afastou dos holofotes, delegando decisões importantes aos colegas. Sua fortuna continuou a crescer, mas ele próprio parecia estar desaparecendo. Na tentativa de dar sentido a esse imenso vazio, Charles recorreu à filantropia. Queria transformar sua dor em algo positivo. Agora dedicava seu tempo, sua energia e uma parte significativa de sua fortuna a apoiar causas relacionadas a crianças. Orfanatos, em particular, o haviam tocado profundamente. Cada criança que ajudava era, para ele, um pequeno raio de luz na escuridão que o envolvia. Ele passava horas visitando esses lugares, ouvindo as histórias das crianças, tentando oferecer a elas um pouco da estabilidade e do amor que não conseguirá dar à própria filha. Essa missão lhe deu um motivo para continuar, um tênue vislumbre de esperança de que um dia, talvez, pudesse preencher aquele vazio ou, pelo menos, evitar que outras famílias passassem pelo que ele passou. Numa manhã de outono, a suave luz do sol filtrava-se pelos galhos nus das árvores, projetando sombras delicadas na estrada sinuosa que levava a Hope Haven, um orfanato situado a cerca de 100 quilômetros da cidade. Charles Bennett, vestido com um casaco escuro, dirigia lentamente, com a mente dividida entre a rotina daquela visita de caridade e o peso invisível do seu passado. Ao chegar, ele foi recebido pela senhora Harper, diretora da escola, uma mulher de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, cujo sorriso caloroso contrastava com a severidade de seus gestos. Ela conhecia Charles há vários anos e passou a apreciar seu compromisso, ainda que limitado, com as crianças. Bem-vindo a Hope Haven, Sr. Bennett, disse ela gentilmente, abrindo a porta do prédio antigo, mas bem conservado. Ela lhe mostrou o local, mostrando os dormitórios, a biblioteca, a sala de jogos. Em todos os lugares a atmosfera exalava simplicidade e esperança. O riso das crianças se misturava aos seus passos apressados no piso de parquete desgastado. Charles cumprimentava cada criança por quem passava, trocando alguns sorrisos educados, às vezes uma palavra de incentivo. Mas seu olhar foi atraído para uma figura imóvel em um canto da grande sala de estar. Ali, sentada em uma pequena poltrona de madeira, uma menina de cerca de 9 anos parecia absorta em pensamentos, calma a ponto de parecer quase invisível. Seus cabelos castanhos ondulavam levemente, caindo em cascata sobre os ombros esguios. Seu rosto suave e delicado tinha uma expressão ao mesmo tempo serena e distante. Mas o que mais impressionou Charles foram seus olhos, grandes, escuros e perturbadoramente profundos, fitando o vazio como se buscassem algo que só ele pudesse perceber. A senhora Harper notou o olhar insistente de Charles e se aproximou silenciosamente. O nome dela é Lily, sussurrou ela com uma ponta de emoção. Ela está aqui há 2 anos. Uma criança quieta, um pouco reservada, mas com uma força interior que surpreende quem a conhece. Charles prendeu a respiração. Sentiu o coração disparar como se tivesse acabado de atravessar uma parede invisível. Lentamente, com uma cautela quase reverente, ajoelhou-se ao lado de Lily, tentando não perturbá-la. Vou lá, Lily, disse ele suavemente. Meu nome é Charles. Lily virou a cabeça lentamente para ele, como se estivesse emergindo de um sonho profundo.
Seus olhares se encontraram, e um arrepio profundo percorreu a espinha de Charles. Aquele rosto era um reflexo do de Emily, sua filha que desaparecera tantos anos antes. Uma imagem congelada no tempo, subitamente redescoberta como um eco do passado. O silêncio se instalou, carregado de emoções abafadas. Charles sentiu as lágrimas brotarem, mas conteve-as, optando por manter a dignidade. Finalmente encontrara algo que não buscava mais, uma conexão, uma promessa de esperança em meio ao caos de sua existência. Nos dias que se seguiram à sua visita a Hope Haven, Charles Bennet não conseguia encontrar paz. A imagem de Lily assombrava sua mente dia e noite. Aquele rosto, aquele olhar, não podia ser mera coincidência. Ele sentia lá no fundo, aquela criança carregava um fragmento de seu passado, talvez até um pedaço de sua própria carne. Determinado a descobrir mais, ele retornou ao orfanato sob o pretexto de fazer uma grande doação, mas com um objetivo muito mais específico em mente: descobrir as origens de Lily. Ele pediu para ver os arquivos, e a Sra. Harper, sensível ao seu comprometimento e alheia às suas verdadeiras intenções, abriu-lhe os arquivos com confiança. Charles sentou-se em uma sala silenciosa, cercada por velhos arquivos, papéis amarelados, fotocópias de relatórios de serviços sociais e anotações manuscritas. Página após página, ele decifrou a história fragmentada de Lily. Ela fora encontrada com apenas algumas semanas de vida, abandonada em frente a uma pequena igreja em Harrisville, uma modesta cidade na Pensilvânia. Sem palavras, sem pistas, sem testemunhas. Apenas uma cesta de vime, um cobertor rosa bordado com um L, e uma chupeta presa a um bicho de pelúcia desgastado. Ainda mais perturbador, um boletim de ocorrência afirmou que uma testemunha relatou ter visto uma mulher com uma menina de cabelos castanhos, visivelmente agitada, em um parque próximo, alguns dias antes da descoberta de Lily. A descrição da mulher não correspondia a nenhuma mãe local, e a menina, segundo a testemunha, parecia bem vestida demais para ser filha de uma fugitiva. Esse detalhe atingiu Charles como uma onda de choque. A data e o local coincidiam exatamente com os do desaparecimento de Emily. Não era mais apenas um palpite. Era uma pista. Mas Charles sabia que não poderia prosseguir sozinho. Precisava de um profissional, alguém capaz de ir além dos registros oficiais, ler nas entrelinhas e desenterrar verdades ocultas. Ele imediatamente pensou em Sarah Mitchell, uma investigadora particular que ele conhecera anos antes em um evento beneficente. Ex-investigadora do FBI especializada em desaparecimentos não resolvidos. Ela havia deixado instituições oficiais após um desentendimento sobre um caso de grande repercussão, preferindo trabalhar livremente, servindo famílias esquecidas. Ele entrou em contato com ela imediatamente. Sarah, eu preciso de você. Isso é pessoal. E é importante. No dia seguinte, encontrarão-se no discreto escritório de Charles. Ele contou-lhe tudo, cada detalhe, a visita a Hope Haven, o rosto de Lily, os arquivos, o depoimento em Harrisville. Sarah ouviu-o em silêncio, com o seu olhar analítico a não deixar escapar nada. Vou ter que investigar a fundo, Charles. Se o que você suspeita for verdade, vai trazer à tona algumas coisas antigas. E talvez algumas pessoas perigosas. Está pronto para isso? Ele assentiu sem hesitar. Era mesmo. Durante 10 anos, ele nunca havia parado de esperar por este momento. Sarah começou a trabalhar imediatamente. Ela pesquisou os registros da cidade de Harrisville, entrevistou discretamente ex-policiais e até localizou a testemunha mencionada no relatório, um certo Jacob Fry, agora aposentado. O homem se lembrava com uma clareza impressionante da mulher misteriosa, pálida e nervosa que segurava a mão da garota com força e olhava ao redor como se temesse estar sendo seguida. Aos poucos, o nome de uma mulher reapareceu em vários depoimentos ligados a casos de crianças desaparecidas: Ellen Collins. Sarah descobriu que Ellen era conhecida pelos serviços sociais como babá em diferentes estados. Ela mudava de identidade com frequência, trabalhando brevemente para famílias ricas e depois desaparecendo. Em todas as ocasiões, suspeitas de abuso, sequestro ou adoção ilegal pairavam, mas nada jamais foi formalmente comprovado. Esse nome, Ellen Collins, apareceu em pelo menos 3 arquivos de crianças desaparecidas. E em 2 deles, as crianças tinham um perfil semelhante ao de Emily, jovens, de famílias ricas, e misteriosamente desaparecidas sem deixar vestígios. Sarah mapeou os movimentos de Ellen nos últimos 15 anos, cruzando datas e locais. E o que ela descobriu deixou Charles arrepiado. Ellen estava em Nova York na época do desaparecimento de Emily, trabalhando como governanta em uma casa no Upper East Side, a poucos quarteirões da casa dos Bennet.
Numa noite de inverno, enquanto Charles contemplava as luzes frias da cidade pela janela saliente de seu apartamento, seu celular vibrou em seu bolso. A tela exibia Sarah Mitchell. Ele atendeu imediatamente. Charles. A voz de Sarah estava tensa, ofegante. Encontrei Ellen Collins. Ela mora sozinha numa casa velha e isolada na região rural dos Apalaches. É ela, tenho certeza. Mas não é só isso. Há algo surpreendente. Ela fala com frequência sobre uma criança que supostamente protegeu. Ela nunca quis dizer o nome dela, mas continua dizendo que a salvou de um mundo que iria destruí-la. O coração de Charles batia como um tambor em alerta. Ele se sentou, incapaz de disfarçar a adrenalina que corria em suas veias. Vou com você, respondeu ele sem hesitar. Diga-me para onde. No dia seguinte, ao amanhecer, pegaram a estrada, atravessando florestas nuas e colinas cobertas de neve. O silêncio no carro era pesado. Sarah verificava o GPS com frequência e Charles, com as mãos cerradas no colo, olhava para o horizonte, assombrado por mil cenários. Estaria ele prestes a descobrir o que realmente acontecerá com Emily? Quem era Lily de verdade? E quem era aquela mulher, Ellen Collins, no centro de tantas sombras? Depois de várias horas, chegaram em frente a um velho prédio cinza, parcialmente escondido atrás de uma cortina de árvores desfolhadas. A casa parecia pertencer a outra era. As venezianas gastas batiam fracamente ao vento e uma fumaça fina escapava da chaminé. Tudo exalava solidão. Eles saíram do carro e caminharam até a escada da frente. Sarah bateu na porta. Alguns instantes se passaram. Então ouviu-se um trinco enferrujado tilintando. A porta se abriu lentamente. Ellen Collins apareceu. Ela era mais frágil do que Charles imaginara. Estatura mediana, cabelos grisalhos emaranhados e feições marcadas pela idade, mas seus olhos eram surpreendentemente vivos, quase transparentes. Como se tivessem visto demais. Ela os observava com silenciosa desconfiança, mas não parecia surpresa. Você veio pela Lily. Sua voz era rouca, mas calma. Houve um silêncio. Charles sentiu a garganta apertar. Sim, murmurou ele. Ellen fez sinal para que entrassem. O interior da casa era simples, quase espartano. Livros, molduras antigas, um aconchego discreto e numa prateleira, uma pequena boneca de pano. O tipo de brinquedo que uma mulher dá a uma criança que ama. Eles se sentaram. Sarah pegou um gravador e o colocou sobre a mesa, mas Ellen o empurrou delicadamente. Vou te contar a verdade. Mas não por justiça. Por ela. E ela falou. Ela contou como, 10 anos antes, trabalhará como governanta em uma casa ao lado da de Charles, no Upper East Side. Vira Emily várias vezes à distância. Uma menininha doce e animada, mas cercada por tensões familiares que uma criança não deveria sentir. Uma noite, enquanto caminhava no parque abaixo de sua casa, ela viu uma cena perturbadora, uma discussão violenta entre a mãe de Emily, ex-esposa de Charles, e um homem desconhecido. A criança estava em prantos. Ellen, tomada por um instinto protetor, aproximou-se. O que ouvirá naquela noite mudará tudo. A mãe da criança ameaçou se livrar de Emily se ela continuasse a fazer com que ela perdesse a custódia ou atraísse a atenção de Charles. O homem, aparentemente o pai biológico de outra criança, Lily, tentou acalmar a situação, mas sem sucesso. Ellen percebeu, horrorizada, que uma tragédia estava se formando. Poucas horas depois, Emily havia desaparecido. O que eu fiz naquela noite, disse Ellen, olhando Charles nos olhos, não foi legal. Eu sei disso. Mas foi certo. Eu não consegui salvar Emily. Eu fui muito lenta. Mas eu consegui salvar o outro, uma garotinha. Lily. Ela seria usada como um peão. Eu a levei, sim. Eu a levei para longe daquela mulher, para longe daquele perigo. E eu a protegi como se ela fosse minha própria filha, até que adoeci e não pude mais cuidar dela. Então, eu a deixei naquele orfanato, onde eu sabia que ela estaria segura. Então ela acrescentou em voz baixa. Lily é meia-irmã de Emily. Sua ex-mulher teve um caso logo após a separação de vocês com um homem abusivo. Ela nunca quis que isso fosse divulgado. E Emily provavelmente era uma ameaça a esse segredo. Charlie sentiu o chão ruir sob seus pés. Não era apenas a história de um sequestro. Era a história de uma série de traições, de dor, de verdades ocultas. Ele percebeu que durante todos esses anos, ignorara parte da história, a sua própria história. Mas apesar do choque, uma estranha paz o invadiu. Lily. Ela não era Emily, mas carregava um pedaço dela. Um pedaço daquele passado fragmentado, mas também uma promessa de um futuro. Ele agradeceu a Ellen sinceramente. Não com raiva nem com ódio. Apenas com gratidão. Algumas semanas depois, após discretas medidas legais,
Charles adotou Lily oficialmente e ele a trouxe para sua vida, não como uma substituta para Emily, mas como uma nova luz. Ele lhe ofereceu amor, estabilidade e, acima de tudo, verdade. E todas as noites, observando-a dormir, ele finalmente entendia: às vezes você não encontra o que perdeu, mas descobre outra coisa que cura de forma diferente. Poucos meses depois, enquanto o inverno lentamente dava lugar a uma primavera radiante, Charles Bennet deu uma grande festa em sua propriedade rural, aninhada no coração do Vale do Hudson. Sua propriedade, em estilo colonial, sempre fora um local de prestígio, frequentemente associado às festas da alta sociedade do mundo dos negócios. Mas desta vez não era uma recepção para impressionar investidores ou assinar um contrato. Naquele dia, Charles estava celebrando algo muito mais precioso: o renascimento da vida. O jardim estava decorado de forma simples, mas acolhedora. Guirlandas de flores penduradas entre as árvores, toalhas coloridas sobre as mesas, balões esvoaçando ao vento. Tudo evocava uma inocência renovada. Crianças de vários orfanatos que Charles agora financiava anonimamente corriam pelos caminhos, rindo e empinando pipas, enquanto músicos empoleirados sob um caramanchão tocavam melodias suaves em violinos e violões. No centro desta imagem viva estava Lírio, usando um vestido amarelo claro, o cabelo preso em uma trança fina, correndo descalça pela grama, caindo na gargalhada enquanto um menino tentava desajeitadamente pegá-la em uma brincadeira de sombras. Seu olhar, antes tão distante, agora brilhava com uma luz suave, nova, quase mágica. Ela não era mais aquela criança silenciosa sentada em um canto. Era uma menina animada, realizada e amada. Charles, de pé no terraço de pedra, observava a cena com uma emoção difícil de conter. Ao lado dele estavam Sarah Mitchell, que desde a resolução do caso, se tornou um verdadeiro amigo, e Sra. Harper, que havia deixado a liderança do Hope Haven para se dedicar ao apoio emocional a crianças adotadas. Cada um desses adultos carregava uma cicatriz, um fardo, mas naquele dia em particular, todos respiravam a mesma coisa: paz. Charles segurava um copo de limonada na mão, mas não bebeu. Estava absorto pela imagem de Lily. Ela personificava um milagre silencioso. Pensou em Emily, em seu riso cristalino, em seus desenhos que ainda guardava numa gaveta secreta. A ausência da filha não havia desaparecido. Nunca desapareceria, mas deixará de ser um abismo. Graças a Lily, o amor reprimido encontrara uma maneira de se expressar novamente. Em dado momento, Lily se virou para ele. Seus olhares se encontraram. Ela correu para o terraço e, sem dizer uma palavra, o abraçou pela cintura, apoiando a cabeça em sua barriga. Charles, impressionado, colocou as mãos nos ombros dela, inclinando-se lentamente em sua direção. Você está se divertindo? Ele perguntou com a voz abafada. Sim, mas eu só queria dizer obrigada, ela murmurou. Ele fechou os olhos por um segundo, emocionado. Aquelas palavras simples, vindas da boca de uma criança que nunca tivera a segurança de um lar estável, ressoaram nele como uma promessa. Mais tarde, quando o sol se pôs, tingindo o céu com tons rosa e alaranjados, Charles se afastou por alguns instantes. Caminhou até o velho carvalho no fundo do jardim, onde havia instalado um banco de madeira entalhada. Ele sentou-se sozinho. O vento ainda trazia o som das risadas das crianças e o perfume das flores da primavera. Tirou do casaco o medalhão que sempre carregava consigo. Dentro, uma foto de Emily. Abriu-o lentamente, olhou para ela com ternura e disse baixinho: Eu nunca te esqueci, minha querida. E nunca esquecerei. Mas acho que graças a ela, posso respirar novamente. Naquele dia, Charles Bennet não estava comemorando uma vitória. Ele estava comemorando uma cura a caminho, frágil, mas real. Ele sabia que as feridas do passado nunca desapareceriam completamente, que sempre deixariam rastros em sua alma. Mas também sabia que o amor poderia renascer das cinzas, que a luz poderia penetrar pelas rachaduras. E no riso de Lily, em seus olhos curiosos e em sua recém-descoberta inocência, ele havia encontrado uma forma de esperança que pensava estar perdida para sempre.